18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você que está ligado aí no melhor mix do Brasil. Começa agora o programa 18 horas. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. Juntos, né, com você no melhor mix até às 7 da noite, com 18 horas e uma equipe aí bacana de jornalismo. Cid Soares, Carime Leão, Paulo Castro, Sérgio Bartolo, Sergito, quem mais? Todos, Emi Luciano. Emi Luciano, toda a equipe do Mano, a nossa equipe de jornalistas, os nossos repórteres maravilhosos. É isso aí, gente, uma boa noite pra você, especialmente pra você sintonizado aqui na 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Muito boa noite, Cid Soares. Boa noite, Carime Leão. Boa noite. Tudo certo? Até aqui tudo bem, lindo, né, e maravilhoso. Até aqui tudo bacana. Até que Deus nos ajudou. Tá faltando o Paulo Castro aí, o Paulo Castro. Calma, ele já tá vem. pegando mais informações, tá pegando mais informações. Luciano, tudo certo, querido? Tudo certo, Está pipocando, gente. São muitas informações. Hoje tá Boa bacana. noite, Emi Luciano. Boa noite. Eu já tô com os foguetes na minha cabeça aqui. Gente, eu escutei os foguetes, eu não sei. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Olha só, a galera que tá acompanhando a gente pelo aplicativo Mano continua concorrendo ingressos aí pro Quaraci Carnaval Amazônico, dia 14 de fevereiro, lá no Estúdio 5, com diversas atrações. Vai ter até o Tatal do Araqueto, lembra dele? O Araqueto. Sim, claro. O Araqueto quando toca? Pois é, vai ter Araqueto. Bahia. E também vamos premiar aí um ouvinte, né, através do aplicativo Mano, pra banda da Mix. Aí Isso sim. mesmo, banda da Mix que vai bombar dia 23, hein? Exatamente, dia 23 agora, viu? Aqui pertinho da rádio, hein? Aqui no Adrianópolis, na rua São Luís, a partir das 4 da tarde. Muitas atrações, Isso né? mesmo, vai ter Vanessa Salzier, Wendel Pinheiro, Joey Guerra, Graciano Rebelo e um grupo de estrelas. Você vai estar lá? Com certeza. Paulo Castro já chegou. Eu vou estar lá. Toda trabalhada na purpurina. Agora, eu queria saber qual é a fantasia esse ano aí que vai estar bombando, porque todo ano tem uma fantasia, né, da galera de rua, né? Olha disso. Eu vou de Parasita. Eu vou de Parasita. Como seria essa fantasia de Parasita? Ainda Olha, não me faz falar bobagem. Eu não vou falar. Não eu ia vou. falar. É surpresa. Não possa falar bobagem. Vou de fogos de artifícios. 2 segundos já. É o que mais tem nessa cidade. É o que mais tem, todo mundo vai entender. O cara né? que trabalha com fogos de artifício tá rico, meu irmão. Eu vou de fogueteiro. Esse ficou Fogueteiro, é legal. Você, Carlão? Cara, eu acho que eu vou de Thor, tem a ver com a minha personalidade. Vai de quê? Thor. Sim, o Vingador. O Rei Nórdico. Ou então de Robin. Será que alguém vai conseguir pegar o martelo? Ou então de Robin. Nossa, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ei, Paulo Castro, tudo bem, Paulo Castro? A gente não sabe, é que a gente que não entendeu a referência. Tá mais pra Larquina. Só um ano. E aí, Paulo Castro, boa noite, meu querido. Boa noite, Carlão, beleza? Cid, Emi Luciano. PG tá bem? Mix, tudo bem, tudo tranquilo. Bacana. Paulo Gabriel, já sei que é notívago, ele vai curtir carnaval. Vai mesmo, cara. Ele já está ensaiando aí. Pois é, galera, não percam a banda da Mix no dia 23 de fevereiro, na rua São Luís, né? Aqui pertinho da banda Mix. Pertinho da rádio, a partir das 4 da tarde. Vamos aí escolher as fantasias, né? Verdade. Poderíamos ir de quê, né? Vamos lá. Não sei. Eu vou de Parasita mesmo. Eu vou jogar umas purpurinas em cima e tá valendo. DDM, o melhor mix do Brasil. Vai, Carlão. Vambora. 6 horas e 4 minutos, vamos juntos com você até às 7 da noite, 18 horas no ar. 18 horas. O pessoal, que foi aquilo ontem, né? Pois é. Está louco. O clima de medo se instalou em toda a cidade com a intensificação aí da guerra, né, das facções em Manaus. Agora realmente é uma guerra declarada. E vários foguetórios foram registrados em várias zonas da cidade como sinal de ocupação de áreas por uma facção criminosa. Vídeos e áudios feitos de dentro dos complexos penitenciários aumentaram a insegurança, ainda mais, né, com a possibilidade de rebeliões e massacres, que se tornaram comuns agora, né, dia a dia na capital amazonense aí nos últimos anos. Pois é, várias execuções e uma chacina
contar com 4 mortes aumentaram a tensão e o medo da população. Todo esse quadro obrigou o governo do estado a criar um gabinete de crise para, entre aspas, se antecipar aos novos fatos e intervir para proteger a população, fecha aspas, diz o governador em exercício, Carlos Almeida. Mas o repórter Azaf Augusto, ele tem todos os detalhes sobre essa crise na segurança pública. Vamos acompanhar. Depois do foguetório de ontem à noite, que durou cerca de 1 hora em vários bairros de Manaus, as forças de segurança pública do Amazonas instalaram um gabinete de crise para evitar o confronto e mortes entre membros de facções criminosas. Segundo o governo, a medida colocou o sistema de segurança em alerta nas cadeias e ruas da cidade. Essa medida foi anunciada pelo vice-governador Carlos Almeida logo após uma série de detonações de fogos de artifícios ser registrada em vários bairros da cidade e em uma série de vídeos circulando na internet, com comemorações de facção criminosa por tomada de pontos de vendas de droga. O motivo tem sido por conta das recentes alterações detectadas no sistema e a necessidade de tomada de medidas preventivas para que se possa evitar a violação do resguardo da própria população. O gabinete de crise foi instalado no Centro Integrado de Comando de Controle da Secretaria de Segurança Pública. Azaf Augusto, para 18 horas. Bom, fato é que Manaus está vivenciando uma crise sem precedentes na segurança pública. As forças de segurança não conseguem parar essa escalada de criminalidade, que agora estão fazendo até festa, amigo, né? Comemoração, efeitos especiais e tudo. Escancarou. Escancarou geral. A população está entregue à sua própria sorte, abandonada enquanto o sistema policial assiste a tudo, com poucas ações efetivas para garantir a paz e a tranquilidade dos que moram por aqui. Muito bem, esses foguetórios aí são demonstrações que as organizações criminosas utilizam para não só demarcar território, mas também para dizer quem manda. Quem manda aqui somos nós, né? Quem verdadeiramente dá as cartas sem se preocupar aí com o poder institucional estabelecido. Uma situação delicada em que se exige muito mais do que a instalação de um comitê de crise, mas ações efetivas para restabelecer o poder do Estado e garantir segurança de fato aos cidadãos. Pois é, e esse foguetório que aconteceu ontem também foi assunto entre os deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Vamos conferir na matéria do repórter Azaf Augusto. Os deputados estaduais levaram à tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas o debate sobre a guerra entre facções criminosas no estado. O deputado Cabo Maciel disse que o estado precisa se envolver no combate à criminalidade de forma geral. O estado é o detentor da segurança pública e não pode ficar de fora do combate. Nós precisamos estar aparelhado e presente nas ações, nas operações, na briga entre as facções. O Estado não tem que se envolver, o Estado tem que se envolver no combate à criminalidade de forma geral. O Estado precisa cada vez mais estar fortalecido quanto a esse combate ao crime organizado e às ações criminosas que vêm sendo praticadas dentro do Estado. Para o deputado Dermilson Chagas, os vídeos compartilhados nas redes sociais sobre a guerra das facções amedrontou as pessoas e mostrou que o Estado está falido na segurança pública. A população ficou acuada, amedrontada, apavorada com os fatos que assistiram através das redes sociais. E não adianta fechar os olhos, não, porque o fato do dia a dia é o que vem acontecendo nos hospitais, nas ruas, nos órgãos públicos, onde existe o fato concreto da inoperância do Estado. Ontem foi um exemplo claro do que o Estado está falido na segurança pública. Defendendo o governo, o deputado Dr. Gomes disse que a atual gestão não tem culpa no crescimento das mortes violentas no Amazonas. Ele disse que a culpa é da briga entre facções. As facções têm brigado entre si. É difícil, é impossível, deputado Ilco Barreto, o secretário de Segurança colocar um policial lá dentro de um bairro da periferia, lá onde tem a boca de fumo todo o tempo. A população precisa colaborar. Já o deputado Wilker Barreto disse que o Estado vive um desgoverno. O governo começa a entrar num estado de desgoverno já no início de 2020. E no final da história,
é oposição que quer pregar o caos, como se os nossos pronunciamentos não repercutissem a realidade atual da nossa sociedade. Azaf Augusto, para 18 horas. Eu queria entender uma coisa. Um deputado falou aí que a população precisa colaborar. Como é colaborar, meu irmão? Como é que é se colaborar? Essa não deu pra entender. Compreendeu aí? Nem um pouquinho. Também não. O que a gente tem que fazer? Ficar em casa, trancado? Não sei, diz que a polícia não pode ficar 24 horas nas bocas de fumo. E aí a gente faz o quê? A gente vai colaborar ela tem que ficar, ela tem que fechar. Simples. A resposta do Estado é engraçada. Não é do Estado, é o cara que quer defender o governo de qualquer jeito, Exato, né? mas a resposta é briga de traficantes, E o Estado não vai intervir? Cadê as ações ali nesse gabinete? Olha. Mas vamos lá, vamos seguir. Bom, o que a população realmente fala sobre o episódio de ontem, né? Essa festa de foguetes aí, feito pelos traficantes em diversos bairros da cidade, o repórter Azaf Augusto vai voltar agora só para nos contar essa história. Vamos conferir aí. As comemorações de uma facção criminosa por tomadas de pontos de venda de drogas que aconteceu ontem em vários bairros de Manaus causou medo e preocupação para milhares de pessoas na cidade. Acredito que a cidade de Manaus vive um tremendo caos, né? O cidadão ele está nas mãos das facções criminosas e a polícia não está conseguindo tomar de conta, não está conseguindo intervir nessa situação, visto que não temos demanda para tanto de gente que está envolvida com a criminalidade. Então acredito que seria pedir ajuda até ao governo federal para que pudesse intervir e ajudar a população a se sentir mais segura, que está bem impossível de se sentir seguro hoje na cidade de Manaus. Nossa, eu fiquei amedrontada, eu e minha família, porque do jeito que tá, eles estão tomando conta de tudo. Eles podem chegar no bairro e tomar a sua casa, botar a sua família para fora de casa, como tem acontecido. E ninguém faz nada, a polícia não faz nada, o governo tá omisso. Onde eu moro, deu para ouvir bastante som de foguete e com isso eu me sinto muito preocupada, me sinto muito insegura, porque foi em vários bairros, né? E deu para perceber que muitas pessoas estavam soltando foguetes e o que a gente espera como cidadão é que haja mais segurança para nós, porque o que a gente percebe é que o tráfico de drogas só tá aumentando. Volto com vocês. 18 horas. Muito bem, hoje teve uma reunião, né, com o governador Wilson Lima e com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Exatamente, uma equipe do ministro da Justiça, né, o Sérgio Moro, ele vai vir a Manaus, tá, para reforçar as revistas nas unidades prisionais do estado. A informação foi divulgada pelo próprio governador do Amazonas, Wilson Lima, que esteve reunido com Moro, aí como você disse, né, Carlão, na tarde desta terça-feira. Segundo o governador, no momento não há necessidade de envio da Força Nacional ao estado, nem da transferência de presos para unidades prisionais. Bem, além de Wilson Lima, participaram também do encontro o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Luzimar Bonates, e o secretário nacional de Segurança Pública, General Guilherme Teófilo. Bom, mas aí vamos aqui abrir um adendo, né? O governo federal, ele precisa intervir sim. Está mais do que na hora do governo do estado aceitar essa ajuda e assumir que não consegue controlar, né? Não consegue atuar na segurança pública do estado. Já passou da hora. Tem como piorar ainda mais, né? Exato. Mas já tá muito ruim, né? Já tá numa dimensão absurda, né? Exato, e só com a união de todas as forças aí, estaduais e federais, vamos ter condições de devolver a paz aos manauaras e desenvolver aí um plano de ação efetiva, né? Ações de verdade, de combate ao tráfico de drogas aqui. A gente pode tomar como exemplo o estado do Rio de Janeiro. Eles pediram sim e teve a intervenção federal no combate ao tráfico. É claro que os resultados são aí controversos, polêmicos, mas existiu e houve uma ação de fato de forças conjuntas. Trabalharam. É necessário sim. Aqui não. Manaus não é diferente. O governador, acho que não sei o que está acontecendo com a cabeça desse povo na hora. O governo federal, na verdade, ele tem que ter uma ação mais efetiva nas fronteiras, combater o tráfico de drogas e brecar a ação dos narcotraficantes. Isso é básico. As Forças Armadas e a Polícia Federal têm que ter um plano de ação para enfrentar o problema.
que é sim responsabilidade também do governo federal e logicamente, ainda respondendo, pena que eu não peguei o nome aqui do deputado, eu queria responder falando o nome dele. Meu querido, boca de fumo não precisa de segurança não, de estar lá a polícia o dia todo mesmo não. Tem que fechar de fato, quem precisa de segurança somos nós. Segue aí, Carlão. 6h15 em Manaus. Boa noite pra você no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, agora nós vamos falar aí de economia, né? A produção industrial do Amazonas em 2019 cresceu menos que em 2018, segundo dados divulgados pelo IBGE na manhã de hoje. Além do Amazonas, a produção industrial caiu em 12 dos 15 estados pesquisados, como explica a repórter Nathalie Moraes. E mesmo com uma queda de 1% com relação ao mês anterior, a produção da indústria aqui do Amazonas cresceu 12% em dezembro de 2019, em comparado com o mesmo período em 2018, fechando o ano com um crescimento de 4%. Os números foram divulgados na manhã de hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2018, o crescimento da indústria no Amazonas foi de 5,2%, segundo a pesquisa industrial do IBGE. Em dezembro de 2019, na série com ajuste sazonal, 12 dos 15 locais pesquisados mostraram taxas negativas, em linha com queda de até 0,7% da produção industrial, com destaque para os recuos mais acentuados nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco e na Bahia. Por outro lado, o Amazonas mostrou aí 12,2%, o maior avanço em dezembro de 2019. Nathalie Moraes para o 18 horas. Política. E o Partido Progressista no Amazonas comunicou ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Josué Neto, a expulsão do deputado estadual Dermilson Chagas, que junto com o deputado Wilker Barreto denuncia irregularidades e faz oposição ao governador Wilson Lima e seu grupo político, que tem maioritário na casa. O comunicado assinado pelo deputado federal Átila Lins, presidente dos progressistas no Amazonas, foi lido no expediente da Casa Diretora desta terça-feira e vai ser enviado para a presidência da Casa. Muito bem, o documento diz, né, abre aspas, Dermilson desobedece às orientações pragmáticas do partido e quem por voto ou atitude não segue o estatuto do partido, fecha aspas. É mais uma que eu vou ter que tomar um leite mais tarde para entender. Dermilson Chagas, ele é um dos únicos opositores ao governo Wilson Lima e ganhou antipatia dos irmãos Átila e Belarmino Lins, que hoje comandam o PP no estado. Dermilson afirmou que a sua expulsão é uma retaliação direta à sua atuação como deputado que denuncia irregularidades no governo e que há jurisprudência que garante a ele permanecer exercendo o mandato. Ele disse o seguinte, abre aspas, estou tranquilo porque há jurisprudência para a manutenção do cargo. Hoje, minha atuação dentro do parlamento me trouxe essa expulsão. Tenho tempo para pensar e decidir pelo novo partido, fecha aspas, disse Dermilson. 18 horas. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus apresentou reivindicações salariais para o secretário de Educação do Estado, Luiz Fabiano. A categoria reivindica a reposição salarial de 6% mais 10% de aumento real. A reunião foi apresentar a campanha salarial deste ano da categoria e aconteceu na sede da SEDUC. A repórter Júlia Gomes tem os detalhes desta reunião. A categoria representada pelo Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o Aspron Sindical, apresentou o documento com a pauta de reivindicações da campanha salarial de 2020, deliberada pela categoria na Assembleia Geral realizada no início deste mês. A principal reivindicação é o reajuste salarial de 16%, como explica o professor Lambert Melo, coordenador de comunicação do sindicato. Onde 6% corresponde à inflação projetada para o período de 12 meses, de abril de 2019 a março de 2020, e somado a isso, um percentual de 10% que nós estamos reivindicando de aumento real de salário, que nós acreditamos que precisamos e merecemos. Entre as reivindicações está a permanência do auxílio alimentação pago em dinheiro e não em cartão eletrônico, como foi divulgado pelo governo do estado no mês passado.
revisão do plano de cargos, carreiras e remuneração, entre outros pontos, como destaca a professora Elma Sampaio, coordenadora do Aspron Sindical. Nós expomos para o secretário a nossa preocupação com a existência da lei do congelamento salarial e dissemos a ele que nós não temos, evidentemente, nenhuma disposição em ficar sem o nosso merecido reajuste. O secretário Luiz Fabiano nos disse que vai nos receber novamente no dia 9 de março, onde ele trará o retorno da disposição da secretaria em atender às reivindicações dos professores e também à disposição do governador Wilson Lima em conversar com a categoria. Procurados, a assessoria da Secretaria Estadual de Educação informou que a reunião foi apenas uma conversa inicial em relação às tratativas para a campanha salarial deste ano e que vai aguardar a próxima reunião com o sindicato, marcada para o dia 9 de março. No ano passado, os professores precisaram realizar uma greve que durou 40 dias para conseguir uma reposição salarial de 4,73%. Júlia Gomes para o 18 horas. O Ministério Público do Amazonas apura o cumprimento do piso salarial dos professores da rede pública do interior do estado. As secretarias de educação de 44 municípios devem informar se a remuneração dos profissionais está conforme a lei. A atuação faz parte de uma ação nacional do MPF, coordenada pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. E quem nos traz detalhes sobre este assunto é a repórter Júlia Gomes. O Ministério Público Federal no Amazonas instaurou o procedimento para apurar se o piso salarial do Magistério Público da Educação Básica está sendo cumprido nos municípios do estado. Para isso, enviou ofícios às 44 cidades sob a jurisdição do MPF Amazonas, pedindo que as secretarias municipais de educação informem se a remuneração desses profissionais está em conformidade com a Lei 11.738, que instituiu nacionalmente a remuneração mínima dos profissionais da educação básica em 2008. Os planos de carreira e remuneração do Ministério Público deveriam ter sido elaborados ou adaptados desde 2009, visando a efetivação do piso salarial nacional. Ainda de acordo com o MPF, onde houver descumprimento da legislação, os órgãos deverão comunicar quais providências serão adotadas para adequar o salário dos professores. Como não houve resposta de todos os municípios, o MPF converteu o procedimento preparatório em inquérito civil público para dar continuidade às apurações do caso e também pediu informações ao Tribunal de Contas do Amazonas sobre esses dados para colaborar com a investigação. Em janeiro de 2019, quando foi concedido o último reajuste, o Ministério da Educação fixou a remuneração mínima dos professores em R$ 2.557,74 para a jornada de 40 horas semanais. A pasta, contudo, não possui uma política de controle e divulgação do cumprimento dessa obrigação nos estados e municípios. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha só, Calma, hein? É um dos maiores sucessos do cantor porto-riquenho Pedro Capó. Essa música fez um estardalhaço no ano passado com a versão remix de 2018 em parceria com Farruko. O vídeo remix recebeu mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube. Desde o lançamento, Calma se tornou aí um enorme sucesso, liderando as paradas. Olha só, na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Itália, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, Brasil, Estados Unidos. Arrastou por aqui também, né? Primeiro lugar, vale ressaltar, tá? A música também recebeu aí uma certificação de platina dupla da América pela RETIA Industry Association of America, pela venda de nada menos aí de 120 mil unidades dessa faixa e faixas equivalentes, ou seja, as versões remix. Após tanto sucesso, ainda saiu uma outra versão com a Alicia Keys, que foi lançada no começo do ano passado, tocamos muito aqui na Mix, né? Depois ainda veio aí o remix de Alan Walker, lançado em junho pela Sony Music Entertainment. Nossa, e em julho também do ano passado, Pedro Capó e Farruko apresentaram uma versão exclusiva da música com a participação de Lali no Prêmio
Miss Juventude, de 2019 também. A música ganhou críticas positivas da Billboard e a comunidade musical latina caiu de vez nas graças dos produtores e artistas lá dos Estados Unidos da América. Portanto, bora abrir a playlist de hoje do 18 horas, a versão remix de Pedro Capó e Farruko, que ganhou destaque no melhor mix do Brasil. Calma. Playlist 18 horas. 6 horas e 28 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. A primeira da playlist de hoje, né? Pedro Capó e Farruko, a música Calma em 100,7. 18 horas. Tudo bem, agora vamos aí a previsão do tempo, né? Manaus e região com Karine Leão. Previsão do tempo. Então, segundo informações do Clima Tempo, a previsão para esta noite é de pancadas de chuva, tá? A mínima chega a 25 graus e a máxima a 31, um pouquinho mais quente do que ontem, né? A umidade relativa do ar chega a 90% e as chances de chuva são de 86%. Mix. 6h29 em Manaus, até às 7 da noite. Você confere aqui no melhor mix do Brasil, programa 18 horas. Os deputados Wilker Barreto e Dermilson Chagas apresentaram hoje um recurso contra o arquivamento do pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador do estado, Carlos Almeida Filho. Os deputados acusam o governador e o vice de prática de crimes de responsabilidade e improbidade. O recurso alega que o pedido de impeachment deve ter a sua admissibilidade julgada pelo presidente da Assembleia e que a mesa diretora não tem competência para deliberar sobre o pedido como ocorreu. Segundo os deputados, a presidente da Assembleia, o presidente, aliás, da Assembleia, perpetrou uma manobra política para impedir que eles apresentassem um recurso. Wilker e Demilson alegam que, após a manifestação do presidente, a denúncia deve ser lida em plenário e, então, é instalada uma comissão especial para analisar o pedido de impeachment. E que nada disso foi feito na Assembleia. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, e os preços dos combustíveis continuam na pauta do dia. Depois de a Petrobras reduzir por 4 vezes consecutivas o preço do diesel e da gasolina nas refinarias, o consumidor continua simplesmente pagando alto para abastecer o carro porque os preços nos postos não acompanharam a redução dos preços nas refinarias. E o Conselho Regional de Economia aqui do Amazonas lançou uma campanha para reduzir a cobrança do ICMS sobre o combustível e a energia elétrica aqui do estado. E é sobre esse assunto o tema da nossa entrevista do dia com o presidente do Corecon do Amazonas, Francisco de Assis Mourão Júnior. Muito boa noite para você, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mix, né? A Karine, Cid Soares, Carlos Júnior, né? E Paulo Costa. Castro, né? Tá ótimo, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios, ao programa 18 horas. Então, vamos lá. Hoje o ICMS cobrado nos combustíveis e na tarifa de energia elétrica é de 25%. Sim. De cada R$10 pago pelo consumidor, R$2,50 vai direto para o Estado. E aí os outros 20% vão para os cofres da União, do governo federal. O que pode ser reduzido nisso sem que haja aí um colapso nas finanças do governo? Olha, pode ser reduzido, que por sinal, antes de toda essa conta que você fez, né, tem a questão em que os postos de gasolinas, eles têm que seguir um regime que se chama de substituição tributária. O que é isso, né? No pensamento mais neoliberal desse novo governo, é o seguinte: eu vou comprar na refinaria o combustível, né? E para eu pagar esse ICMS, porque lá eu estou comprando a matéria que eu vou usar para revender, que é uma revenda, né? E esse governo, o que o governo faz? Ele estima um valor, né, que esse valor vai ser considerado como se fosse o meu valor de venda. Aí, né, essa estimativa fixa, ela praticamente acaba com o mercado, é uma intervenção direta, né, do Estado na economia. Já começa a história assim, né? E essa alíquota evita a questão que a gente chama no neoliberalismo, que é uma coisa, né, fortemente que funciona, que se chama concorrência.
Ou seja, aqui, só para explicar um pouquinho para o ouvinte entender. Vamos lá. O dono do posto compra na distribuidora, a distribuidora compra na refinaria a R$2. Vamos arredondar R$2. E o governo estima que o preço final ao consumidor seja R$4,70. Exatamente. Ou seja, quem quiser vender por R$4 não pode, porque vai ter que pagar imposto sobre R$4,70. Exatamente. Porque o que ele estima? Quando ele estima, né? Eu vou te dizendo, né? Você que vai revender, eu já vou dar teu valor de venda. E não é assim que funciona, né, na questão da concorrência, na questão do mercado. O que funciona no mercado, né, é o quê? Essa disputa saudável, né, entre os postos, que seria, né, para tentar conquistar o consumidor, né? E essa interferência direta do governo... Que é uma combinação de preço? Exatamente. Né? Evita, porque nós estamos falando de revenda. Revenda não é questão de transformação como industrialização. Perfeito. A revenda, ela que ela tem? Os custos, né, incidem diretamente, porque você compra por um valor, você vai colocar sua margem de lucro, lógico, estamos no sistema capitalista, todos têm que lucrar, né, e o seu custo. Né? À medida em que ele não tem como alterar muito essa margem de lucro, ou às vezes diminui para quase, né, fica uma coisa que a gente chama de viável, né? E aí, nessa situação, o que acontece? O empresário, ele se sente na situação de que vamos manter o preço alto. Aí fica difícil. Presidente, o correto então seria o governo passar a taxar o ICMS na refinaria, como quer o presidente Bolsonaro? Sim, em termos sim, porque tem um detalhe, né? O governo não tem capacidade de fiscalizar todos os postos de gasolinas. Né? Por isso que há essa questão que a gente chama da tributação na fonte, né? Quando ele vai comprar o combustível, ele já recebe, né? Já tem que pagar o ICMS na hora. Diretamente. Né? O que se pode pedir, né? Que é o que o presidente Bolsonaro pede da maneira dele, né? De uma maneira assim, vamos dizer, um pouco peculiar. Exatamente. Em que ele está dizendo, eu faço a minha parte, diminuo a parte dos impostos da CID, do PIS e do COFINS. Contrapartida, o governo do estado, todos os estados, porque o ICMS, cada estado tem a sua legislação própria, né? Faria sua política em prol, né, desse benefício. E voltando à sua pergunta, né, teria que analisar, porque também nós temos que ver que o Estado precisa, né, dessa renda. Mas ao mesmo tempo, né, um Estado mais enxuto, um Estado com menos impostos, né, iria desenvolver muito mais a economia. Então, abaixar essa alíquota para um valor razoável para ambas as partes, né, seria o pensamento ideal. Presidente, quais são as pretensões do Corecon com essa campanha? A pretensão do Corecon é colocar o Conselho Regional de Economia à disposição da Assembleia Legislativa, do governo do Estado, da sociedade em geral, né, em prol, né, desse movimento, né, de desonerar, né, a carga tributária, né, principalmente a questão aqui, estamos falando do ICMS, né, sobre os combustíveis. Mas tem um detalhe, também queremos que também abaixe a carga tributária sobre a conta de luz. Pois é. Que também é uma incidência alta. 25%. E 25% em cima do consumo, o mesmo da gasolina. Né? Então é uma carga pesada, em cima de quem ganha pouco, paga muito. Né? E o Conselho está aqui, né, com os economistas prontos a ajudar tanto o governo como a Assembleia Legislativa em prol dessa causa. Muito bem, olha só, os combustíveis e a energia elétrica são considerados aí essenciais no dia a dia, né, de todo mundo. Tem impacto aí em várias cadeias da produção e principalmente no bolso, né, no nosso bolso, no bolso do consumidor. Mas isso os governos não estão muito preocupados, né? Como é que é essa situação, essa relação governo-consumidor, Petrobras, os postos de gasolina? Como é essa relação? O governo atua? É uma coisa que a gente não pode, assim, digamos, né, penalizar para esse governo, né? Nós já vimos com uma carga tributária muito alta. Por sinal, no governo do PT eles já chegaram para não mexer com o índice de inflação, quem lembra aqui, né?
para não estourar a meta do índice de inflação, né, se eu não me engano, o governo Dilma também mexeu nesses impostos federais, mas em nenhum momento, né, foi repetido para o ICMS. Né, e dessa vez o governo Bolsonaro põe esse X, né, na questão, né? Também vamos reduzir o ICMS sobre o combustível. Nessa questão do Estado, né, o que nós precisamos é de um Estado menos interventor na economia, né, num pensamento, entre aspas, porque estamos num ambiente de Zona Franca de Manaus, mas nós temos que pensar no neoliberalismo econômico, mas ao mesmo tempo defendendo a questão das diferenças regionais, principalmente quando a gente fala no modelo Zona Franca de Manaus. Eu tenho que fazer esse à parte, né, porque de um certo ponto eu concordo com esse neoliberalismo, né, da menor presença do Estado na economia, mas quando se põe o X na questão ao modelo, que é o que não estamos discutindo aqui, né, nós também temos que pensar, né, e que essa equipe econômica tem que manter o modelo e ao mesmo tempo, né, temos que rever outras fontes, outras alternativas econômicas para nos tornarmos menos dependentes desse modelo. Bom, no caso específico aqui do Amazonas, onde temos uma produção de petróleo e gás natural, temos também uma refinaria. Os preços não poderiam ser menores? Aí entra aquele X da questão, né? Será o que a refinaria produz consegue atender à demanda do Estado? Né? Porque uma das principais consequências, né, que o que a gente chama, porque o preço do combustível ele tem que seguir o preço da cotação do barril de petróleo, porque o Brasil não possui refinaria suficiente para produzir gasolina para atender sua demanda. Nós somos dependentes do mercado externo, na cotação do preço, né? E ao mesmo tempo temos que responder aos investidores da Petrobras, porque a Petrobras ela é uma empresa de capital misto. Ela pertence ao mesmo tempo ao governo, mas também aos acionistas. Presidente, e isso tem que dar um retorno do capital. Esses dias nós até falávamos aqui que, por falta de concorrência, também a Petrobras é única no Brasil. Não se torna mais difícil ainda isso? Na época do governo do FHC, se eu não estou enganado aqui, na época das privatizações, se questionou a questão, né, da privatização nesse segmento, que é um segmento estratégico. Eu concordo, mas eu também concordo que há preciso sim privatizar. Se tivesse outras empresas, né, nesse segmento, os investimentos viriam, né, e a gente teria também mais alternativa. Mas uma questão que falta levar essa discussão para a sociedade e para os nossos políticos. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Agora é o seguinte, tem uma situação que o consumidor não entende de forma alguma. Quando a Petrobras aumenta o preço, o repasse é imediato. É imediato. Agora, quando reduz, não se reduz no posto de gasolina nunca. São coisas assim que realmente, por causa da questão da substituição tributária, o impacto do aumento ele é já direto, né? E aí, quando aumenta o valor, né, a estimativa do preço de venda, né, ele cai direto na bomba de combustível. Quando há redução, mas tem que se ver como é que está feito esse cálculo, né, desse preço futuro. Né? É uma questão, como eu estava falando aqui no começo, dessa intervenção do Estado. Né? Precisamos sim abaixar essa alíquota, né? Precisamos sim, né, ver uma alíquota que possa tanto assim não cair muita arrecadação do Estado e ao mesmo tempo não pesar muito no bolso, né, de quem quem compra gasolina. E na sua opinião, qual seria essa alíquota ideal aí para consumidor e governo ficarem de boa? Olha, fica difícil eu dar um chute, né, como economista. 17% seria um índice bom? Eu ficaria nos 18%. Né, que eu acho que ficaria um índice, tá na margem. Né, por sinal, foi até falado numa entrevista com o nosso deputado e economista Serafim Corrêa, eu concordo com a entrevista dele, né, que ficaria numa margem muito boa, né, mas também aproveitando o debate da questão tributária, né, também temos que pensar na privatização desse setor, que eu acho que é
primordial, né, se a gente pensar daqui a longo prazo. Agora, o senhor, como presidente, né, do Corecon, o senhor já teve essa conversa com o governo federal, mesmo aqui com o governador Wilson Lima, para discutir essas alternativas? No ano das eleições para governo, né, o Corecon fez um debate, por sinal usando um auditório lá da Assembleia Legislativa, né, na qual os candidatos todos se comprometeram, né, numa carta, né, e no pronunciamento do nosso governador, na época ele falou que iria usar a sociedade civil organizada, né? Os conselhos de classe, Corecon, Conselho de Contabilidade, Administração, né? Para que também ajude ele a governar, né? E o Corecon, mais uma vez, vem aqui, no meio de comunicação, dizer que nós estamos à disposição do governo, né? Para mais uma vez ajudar, né, e fazer o nosso papel. O papel do conselho não é só fiscalizar a profissão, mas também de apoiar e orientar, né, a sociedade. Muito obrigada, então. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas, o Corecon, Francisco de Assis Mourão Júnior. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Obrigado pelo espaço. Tá? E o Corecon sempre vai estar à disposição aqui da Rádio Mix, né, dos seus ouvintes, né, para esclarecer dúvida e qualquer outra coisa sobre economia. Obrigado, presidente. Tá ótimo, uma ótima noite. Muito obrigado, 6 horas e 44 minutos em Manaus. 18 horas. Muito boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, o melhor mix do Brasil é aqui. Vamos com mais uma da playlist 18 horas de hoje, hein? Blow é uma canção gravada e composta por Ed Sheeran, que conta aí com a colaboração de Chris Stapleton e também do Bruno Mars, que é show de bola, né, o Bruno Mars? Pois é, Carlão, o Bruno Mars também fez a coprodução e os arranjos dessa música. E ainda foi o responsável por toda a instrumentação, com exceção do baixo. A música foi fartamente distribuída em plataformas digitais e de streaming a partir de julho do ano passado pelas editoras discográficas Asylum, né, e Atlantic, com o quarto disco de estúdio de Ed Sheeran, do já conhecido aí Number 6 Collaboration Project. Pois é, e ainda em julho do ano passado, Blow foi enviada a estações de rádio e a resposta do público foi assim mais do que imediata, tornando Blow a nova referência musical de Ed Sheeran. E é Blow a escolhida para a segunda faixa da playlist de hoje. Vamos lá no melhor mix do Brasil. Playlist 18 horas. 6 horas e 49 minutos em Manaus, o melhor mix do Brasil é Ed Sheeran e a participação de Chris Stapleton e Bruno Mars, a música Blow, Cid Soares. Pois é, essa música aí traz um momento diferenciado pro Ed Sheeran, momento roqueiro. Pois é, né? Nem parecia ele. É que você tem que entender o seguinte, olha, é Bruno Mars na produção, trazendo aquele rock anos 80. Sim. E essa música tá sendo super mega bem comentada em todas as redes sociais, principalmente, claro, nos Estados Unidos. Claro. Né? Os caras adoraram, então ficou um negócio, é a nova assinatura da Ed Sheeran em cima de um rockinho bacana, do tipo anos 80. Bacana mesmo. Muito bem, 6h49 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7, o melhor mix do Brasil. 18 horas. 6h50, boa noite. Bom, a Secretaria Estadual de Saúde, a Suzane, iniciou hoje a substituição dos profissionais do Instituto dos Enfermeiros Intensivistas do Amazonas, IET, pelos da empresa Manaus, Serviço de Saúde Limitada, que ganhou liminar na Justiça para prestar o serviço nas UTIs das unidades de saúde do Estado, mesmo não tendo capacidade técnica comprovada. E são 96 enfermeiros intensivistas do IET que trabalham em 14 unidades do Estado que estão sendo substituídos no processo iniciado hoje, que segue até março deste ano de forma gradual. O Sindicato dos Médicos do Amazonas, CIMEAN, divulgou uma nota alertando a população do Amazonas e as autoridades estaduais, nacionais e internacionais para o altíssimo risco de morte dentro das UTIs, motivada pela decisão judicial que encerra gradativamente, a partir desta terça-feira, a prestação de serviços pelo Instituto de Enfermagem Intensiva.
A nota do CIMEAN se refere às possíveis consequências da contratação da empresa Manaus Serviço de Saúde Limitada, que venceu a licitação por 16 milhões de reais. São Manaus, né? Isso. O processo de contratação homologado no ano passado pelo secretário de Saúde, o Rodrigo Tobias de Souza Lima, foi suspenso pela Justiça, pois a empresa não apresentou a titulação de coordenador de enfermagem fornecida por associação sem fim lucrativo. A empresa conseguiu uma decisão judicial do desembargador João Simões para que o processo seja retomado. Os profissionais que estão sendo substituídos aí têm uma larga experiência, vale ressaltar isso. Enquanto que os funcionários da nova empresa, eles não têm qualificação comprovada para atuar numa área que é tão complexa e delicada. São profissionais aí que devem cuidar de pessoas que estão com a saúde extremamente delicada e qualquer erro pode significar perda de vidas. Vamos entender o contexto do negócio, né? A decisão do desembargador pode sim acarretar aumento do número de mortes nas unidades do Estado. Cid, estamos falando de vidas, não é? É claro. Impressionante. Essa substituição deve ser acompanhada de perto, aí, pelo menos, né, pelos órgãos de controle, que são o Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público. São vidas, repito aqui, são vidas que estão em jogo e tudo deve ser observado para que os pacientes das UTIs tenham assistência adequada e digna. 18 horas. E hoje a Organização Mundial de Saúde, a OMS, voltou atrás e declarou que a propagação do coronavírus representa uma ameaça muito grave para o mundo. A declaração foi feita na abertura de um seminário em Genebra, com a participação de mais de 400 pesquisadores e autoridades sanitárias de vários países. Bom, isso porque em meados de janeiro, né, a OMS havia decidido não declarar urgência internacional sobre o coronavírus. Hoje também a Organização Mundial de Saúde batizou o coronavírus de Covid-19. E segundo o novo balanço divulgado pelo governo chinês nesta terça-feira, o coronavírus já deixou 1.016 mortos e contaminou mais de 42 mil pessoas. Nas últimas 24 horas, foram 108 mortes, o maior número de vítimas fatais registrado em apenas um dia desde o início da epidemia em dezembro. Fora da China, a pneumonia viral matou aí 2 pessoas e 400 infecções foram confirmadas em cerca de 30 países. Aqui no Brasil não há casos confirmados da doença, são suspeitas apenas. Os brasileiros que foram repatriados, vindos da cidade de Wuhan, na cidade chinesa, que é o epicentro do coronavírus, estão em quarentena no hotel da base aérea de Anápolis, em Goiás. E segundo os primeiros exames médicos, até agora, nenhum deles apresentou sintoma do vírus. Bom, e como já falamos aqui no 18 horas, o coronavírus também traz prejuízos econômicos e está paralisando as linhas de produção na China e com isso já afeta a indústria eletroeletrônica brasileira, que compra grande parte dos componentes no país asiático. E o Brasil é um dos países com maior risco de desabastecimento se o período de fechamento de indústrias lá na China se prolongar ainda mais. Pois é, as fábricas instaladas no país podem ter o desempenho comprometido já agora no primeiro trimestre deste ano, afetado por problemas no recebimento de componentes e matérias-primas da China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Como já falamos aqui no 18 horas, fabricantes de eletroeletrônicos já identificaram problemas no rendimento, no recebimento, recebimento de componentes, né? Montadoras de veículos e representantes do setor farmacêutico estão em alerta. E exatamente esse setor que concentra grande parte da produção no polo industrial de Manaus, com utilização intensa de componentes da China. E um levantamento da Associação Brasileira de Fabricantes de Produtores Eletroeletrônicos, como celulares e TVs, aponta que 52% do setor já tiveram algum problema no recebimento de materiais vindos da China. Ainda segundo essa pesquisa, 22% dos associados que participaram do levantamento disseram que podem analisar a produção em algum momento nas próximas semanas por falta de componentes. Essa situação foi observada principalmente entre as fabricantes de produtos de tecnologia da informação, como celulares e computadores. Você está ouvindo 18 horas. Política. O Ministério Público Estadual pede condenação de ex-vereadores por contratarem funcionários fantasmas na Câmara Municipal aqui de Manaus. Bom, além dos 2 ex-parlamentares, também estão envolvidos 2 funcionários comissionados e a mãe de um deles. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes.
O Ministério Público do Amazonas ajuizou 2 ações civis públicas, condenando 2 ex-parlamentares e demais envolvidos na utilização de funcionários fantasmas dentro da Câmara Municipal aqui de Manaus. Esses casos ocorreram em períodos e também em gabinetes de vereadores diferentes, totalizando um prejuízo ao erário em valores já corrigidos da ordem de mais de R$137 mil e da ordem de mais de R$31.500. Além dos 2 ex-parlamentares, também estão envolvidos 2 funcionários comissionados e a mãe de um deles. O Ministério Público Estadual não informou o nome de nenhum dos envolvidos, mas vale lembrar que em setembro do ano passado, o MP instaurou um procedimento preparatório para apurar a utilização de funcionários fantasmas no gabinete do ex-vereador Paulo de Carli, que teve um mandato no início de 2009 até o ano de 2012. O vereador professor François também se tornou alvo de investigação do MP em 2017 pela prática de funcionário fantasma também na Câmara Municipal. Em um dos casos, os acusados utilizaram os dados de identificação da empregada doméstica de um dos envolvidos, sem o consentimento dela, para receber o pagamento salarial no período de janeiro de 2005 até abril do ano de 2007. No outro caso, segundo o MP, o próprio funcionário confirmou que não trabalhava, comparecendo apenas à Casa Legislativa para abater o ponto. Isso aí aconteceu entre janeiro de 2013 e janeiro de 2014. A promotora do Ministério Público, Sheila Dantas, requer dispensa de audiência. Outros crimes correlatos permanecem em investigação, como falsificação de documentos e assinaturas para viabilizar os casos de funcionários fantasmas dentro da Câmara Municipal aqui de Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Muito bem, 6h57 em Manaus. Carime Leão já finalizando aí, né? Passando a régua. Já nos finalmente, Zeme e Lucião, os nossos convidados. Vamos lá, quem vai pro Quaraci Carnaval Amazônico? Tá ok o som? Agora sim. Okay? Tá ok? Vamos lá, quem vai pro Quaraci Carnaval Amazônico é a Cristina da Silva. E quem vai pra banda da Mix é o Samuel Correia e o Felipe Garcia. Parabéns. Arrasaram, parabéns. Show de bola. Muito obrigada. E aí, Cid? Vamos direto pro nosso... Editorial 18 horas. Olha aí, eu quero Editorial 18 horas. Bom, informamos hoje que o governo do Amazonas instalou um gabinete de crise para tentar enfrentar o aumento da criminalidade no estado. É uma forma de dizer que o governo, enfim, admitiu que a situação é grave. A gravidade está exposta nos números dos crimes violentos, cujos índices vêm crescendo no estado desde setembro do ano passado. Os números são do monitor da violência do site G1. Os crimes violentos no Amazonas crescem na contramão da média nacional, que teve redução de 22% até setembro do ano passado. O combate ao crime organizado precisa de novas formas de atuação das polícias. São necessários dados sobre como agem os criminosos para que a polícia possa se planejar. São necessários métodos tecnológicos de inteligência artificial para comparar dados e comportamentos. As autoridades devem e podem investir nesse tipo de técnicas para colocar aos policiais o que há de mais moderno no combate ao crime. Não há como fugir disso, ou estaremos apenas repetindo mais do mesmo, ou como diz o povo, enxugando o gelo. E essas tecnologias já estão disponíveis para a instalação aqui no estado. Começa com a instalação de câmeras de segurança nas ruas e vai até os programas com detectores faciais. Toda essa tecnologia de inteligência já é usada em outros países. Quem sabe, com boa vontade, as autoridades do Amazonas, diante da brutal realidade que ameaça os cidadãos no estado, não comece a pensar nisso tudo. É o que todos esperam. Inteligência. 18 horas. Tudo bem, boa noite, Carime, Cid Soares, Paulo Castro, você em 100,7. Buenas noches. Buenas noches. Beijo, minha gente. Muito obrigada. Até amanhã. Continue bem, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho, no melhor mix do Brasil, tem um mix tudo pra você, hein? Nós voltamos amanhã, a partir das 6 da tarde, aqui na 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.